Vamos lá, irmãos, boa noite mais uma vez. Aos nossos irmãos que estão chegando agora, estamos iniciando mais um trabalho, mais uma live do Grupo de Estudos Espíritas Voana. Nós estamos fazendo essas lives todas as quartas e sábados. E às terças, quintas e domingo, iniciamos na semana passada uma nova atividade que é estudo do Evangelho no Lar. Então, quem que desejar participar, né, está convidado, aproveitando, né, e nos adaptando a essa nova realidade que a gente não sabe até onde vai e a gente não pode ficar parado. Então, estamos nos virando, né, nos 20, nos 30, de todo jeito que é possível, né, e não deixando de fazer o nosso papel, de nos instruirmos e de levar um pouco da palavra de diversos formatos. Pode ser em live, pode ser em estudo, como for possível a gente fazer, né? E lembrando a quem está fazendo tratamento na casa, apesar de estar um ano fechada, mas o tratamento continua de forma virtual, mesmo à distância, ele continua, e as palestras, né, que agora são substituídas pelas lives, são parte fundamental do tratamento. Então, não é só a água fluidificada ou magnetizada e tomar o passe que vai nos ajudar nesse nosso tratamento, nessa caminhada. A palestra, a palavra, é de extrema e fundamental importância para que nós possamos ouvir, raciocinar, meditar e ver o que é que a gente precisa melhorar, reformar, adaptar, para que a gente siga o nosso Mestre Jesus nessa caminhada. Bom, irmãos, hoje a palestra, como eu falei com o nosso irmão William Freitas, né, do Centro Espírita Luz e Amor. E o tema de hoje é a perda de entes queridos. Algo que todos nós, se não já passamos, vamos passar. Faz parte da nossa estada aqui nesse plano. E eu acredito que também constitui uma prova e às vezes até uma expiação também. Então a gente tem que realmente, não é fácil quando ela chega, por mais espírita ou preparado que nós estejamos, ela nos afeta, ela realmente nos derruba, né? Mas a consciência na vida futura, né, e nos planos do Deus Pai nos leva a encarar isso de uma forma um pouco diferente, né, do que a maioria. Mas vou fazer a prece inicial e passar a palavra para o nosso amigo que sempre tem nos prestigiado, sempre tem nos ajudado. Em nome da casa, William, eu agradeço muito a sua participação, ajuda, com todo o carinho e atenção que você sempre dedica à casa. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos elevar nossos pensamentos. Pai amado, Pai de grande sabedoria e amor, infinita misericórdia e poder. Pai nosso, Criador do céu e da terra. Pai, agradecemos a Ti por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, por mais essa oportunidade que nos deu de mais um dia de vida, mais de um dia de aprendizado e de provas. Agradecemos, Pai, porque sabemos que nada por acaso e que tudo que o Senhor faz, por mais que não pareça a nós pela nossa ignorância, sempre tem
a intenção de nos ajudar a evoluir, ajudar a seguir o caminho dos Mestres Jesus, quer seja pelo amor ou quer seja pela dor da nossa teimosia, do nosso orgulho, da nossa ingratidão, das nossas reclamações. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor nos ensina. E aproveitamos para rogar a Ti por todos os nossos irmãos que estão necessitando de ajuda, onde quer que eles estejam, em qualquer parte deste planeta. Ajuda material, ajuda espiritual, questões de problemas de saúde. Todos, Pai, onde quer que estejam, asilos, creches, presídios, nas ruas, todos são teus filhos. Alguns um pouco mais teimosos, mas com um tempo diferente, também aprenderão os ensinamentos do Mestre Jesus. Pedimos que ore por todos esses, Pai. Que assim seja. Bom, amigo, é com você. Boa noite a todos, né, que já se encontram presentes, tanto materialmente quanto espiritualmente. A gente sabe que no plano espiritual eles aproveitam muito, estão aproveitando muito esses momentos de live, de troca de experiências, de conversas, para dar uma reorganizada também no plano espiritual, né? Como na live, que a gente falou sobre a transição do planeta. Tá boa a altura? Tá dando para escutar bem, tranquilo? Eu estou ouvindo bem, Pronto. Né? Então, assim, a gente sabe que o planeta ele está passando por um processo de transformação, né, de expiação e provas, para um planeta de regeneração. E aí, nessa mudança, vão ocorrer muitos desencarnes, né, pelo próprio sentido do planeta. E aí, quando eu estava conversando, falando com a Simone, quando ela me falou do tema, assim, foi um tema que caiu bem a caráter, até porque essa nova cepa, né, a forma como está sendo encaminhada e como está sendo tratada essa questão da pandemia, a quantidade de desencarnes que estão ocorrendo. E aí existe todo um processo, né? E para nós que somos espíritas, a gente tem um pouquinho mais diferente, pelo conhecimento que nós temos que o que se acaba, na verdade, o que vai é a matéria, mas o espírito é eterno. Mas aí, para a gente falar um pouquinho da morte, a gente tem que falar um histórico a respeito da morte. Né? A morte, da forma como ela é vista hoje, ela só começou a ser vista dessa forma a partir da Idade Média. Até antes da Idade Média, né, vindo desde os primórdios até a Idade Média, o homem ele tinha uma relação diferente com a morte. Por quê? Porque era algo muito próximo. Né? Tanto que as casas antigas, as casas no século XII, no século XIII, né, na Europa, de uma forma geral, que é onde nós temos o nosso desenvolvimento judaico-cristão, as famílias elas moravam em casas e essas casas elas tinham cemitérios que ficavam no quintal. O quintal das casas era cemitério. Então, existia uma relação com a morte de maneira mais tranquila. Mas aí, a partir do concílio de Trento, foi que se colocou como se a morte, né, fosse algo ruim, distante, né, que faria a separação, e aí foram-se criados muros, e não apenas muros materiais, mas e principalmente muros atitudinais. Porque, para determinadas religiões na época, era importante que as pessoas temessem, né, esse novo. Antes, como elas tinham uma relação boa com a morte, então elas poderiam fazer tudo porque elas sabiam que o espírito ele viveria independente da matéria. A matéria ia se acabar, mas o espírito não. William, e aí, a partir dessa... Opa! O que você está falando sobre essa relação com os povos, eu tinha visto, antes dos incas maias, né,
bem antes, eu vi em alguns museus que os povos enterravam, né, os seus entes na própria casa. Eles enterravam em umas urnas ou tipo uns jarros de barro grande e enterravam dentro da própria casa. Né? Então, Era, isso... exatamente. Porque tinha, né, era cremado, muitos eles ficavam com as cinzas dentro de casa. Assim, tinha toda uma relação, como na parte oriental do planeta, até hoje eles têm, né? Para eles, quando tem a questão do desencarne, no México mesmo existe uma festa que é realizada, né? Sim, No Japão, eles fazem todo um aparato no dia da morte, porque eles sabem que o que se acabou foi a matéria, mas o espírito, ele vai continuar. Para nós que estamos muito arraigados nessa cultura judaico-cristã, né, e que a Igreja Católica, de uma forma geral, ela conseguiu construir isso a partir da Idade Média, né, do Concílio de Nicéia, ele fez com que as pessoas começassem a temer a morte. Por quê? Porque era uma forma de garantir que as pessoas se aproximassem da religião, né, se aproximassem das igrejas, e temessem e doassem para poder ganhar alguma coisa lá no céu. Né? Então, principalmente os ricos, eles faziam isso. E aí foi se passando, né, esse tempo, e aí foram se construindo muros. Né? Então, a pessoa não era mais enterrada próximo de casa, existia um lugar específico para enterrar. Tanto que se você pegar a história do cemitério de Santa Amaro aqui, o início do cemitério de Santa Amaro, foi muito complicado, porque as pessoas eram muito acostumadas a enterrar muito próximo de casa. E o cemitério de Santa Amaro, né, no início do século XX, foi uma coisa muito diferenciada. Olha que a gente já estava no século XX. E as pessoas elas não aceitavam enterrar distante. Então teve que ser feito todo um trabalho para que as pessoas começassem a enterrar, né, no cemitério de Santa Amaro, aqui próximo a gente. Né? E aí a gente vê assim, a questão da relação com a morte, como ela é colocada. Né? Porque quando se fala da morte, qual é a imagem que tem? Né? É uma coisa bem distorcida, né? Aquela caveira, né? É algo ruim que vem, que vai te levar e te leva de todo jeito. Né? Então tem toda essa relação. E aí, quando ocorreu essa mudança toda, a morte ela passa a ser representada com descrições literárias aí nas pinturas como uma figura bem desfigurada, como uma figura pesada, de horror, com um significado de deterioração, né? Sendo muito frequentemente representada por um esqueleto segurando uma foice. Né, que até hoje a gente não consegue entender porque que é um esqueleto segurando uma foice, né? Porque que tem a ver o esqueleto com a foice, que vai ceifar a vida. Então, assim, era a questão do medo, né? De colocar medo nas pessoas. Mas mesmo assim, parte da população ela já tinha essa ligação com o plano espiritual, que eram os médios do século XVIII, do século XIX, né? Tanto que quando surgiu o espiritismo, mesmo eles abafando, colocando essa coisa distante, o espiritismo ele já nos colocava próximos à questão da eternidade do espírito. E aí, e aí ocorreu que as pessoas começaram a ter outra visão a respeito da morte. Mas como nós sabemos que é um processo, né, e esse processo ele não ocorre em saltos, ele vai ocorrer de forma tranquila, que as pessoas vão começando a compreender. Né? Se quem leu o livro Nosso Lar, tem um momento que André Luiz está conversando com Nívia, eu acho. Ele está conversando com ele, ele pergunta a respeito do Nosso Lar, e ele diz que é uma colônia que foi na época do descobrimento do Brasil, próximo do descobrimento do Brasil. Né? E aí ele faz, mas como é que era essa relação? Aí ele diz, olha, antigamente as pessoas até podiam se comunicar mais facilmente com o plano material, mas emocionalmente as pessoas elas não estavam preparadas. Então, as pessoas do plano material ficavam desorganizadas e lá no Nosso Lar também começou a se desorganizar. Então, o que é que eles fizeram? Eles cortaram essa comunicação, né, de forma gradual, e hoje você tem que ter o merecimento, né, tem que ter a postura, tem que ter o amadurecimento para poder vir para o plano material, até porque muita coisa muda, né? A questão do tempo no plano espiritual é muito relativo em relação ao tempo do plano material. E aí o que é que acontece? As pessoas que estão ainda no plano material, né, quando há o desencarne de um ente querido, existe a questão do sofrimento e do luto, né? E que é importante essa vivência desse luto, né? Porque é o sentimento que você está exteriorizando.
O que nós não podemos fazer é com que esse sentimento de luto ele paralise as nossas vidas. Por quê? Porque a pessoa, né, o ente querido que ele desencarnou, ele já teve todo um histórico. E esse histórico é o que vai marcar, né, a sua passagem no plano material, naquela vivência, né, que a gente trabalha muito com a questão das vivências, não são vidas, porque vida é uma só. Vida nós temos uma só, com várias existências, né, com várias vivências. Então, nesse momento, quanto o Williams, nesse momento eu estou tendo uma vivência como o Williams. Mas eu já tive como José, como João, como John, em qualquer parte. Então, o Espiritismo ele veio para mostrar exatamente que a pessoa, né, o espírito, enquanto espírito, ele vai ter a sua vivência, mas que essa vivência ela tem um limite. E que esse limite, quando ele chega no seu tempo, ele vai para o plano astral, para o plano espiritual. E que quem fica aqui, ele tem que começar a se acostumar com essa situação, porque é o caminho que todo mundo sempre fala, né? O caminho que todos nós temos é exatamente a morte, né? Todo mundo sabe que nasce e que um dia vai desencarnar. Agora, como nós, né, nos preparamos para esse desenlace? Né? A partir do momento que nós conhecemos o Espiritismo, a gente sabe de todos os motivos que levam a esse desencarne e como esse desencarne acontece. Mas que antes de acontecer esse desencarne, a gente vai vivenciar algumas fases, e que são fases importantes que todo mundo vivencia quando está passando pelo desencarne, assim, né? Uma notícia de um ente querido que desencarnou. Então, tanto a pessoa no plano material, quanto o irmão no plano espiritual, ele vai passar por algumas fases. E essas fases, elas são estágios, que nós chamamos de estágio. Em psicologia, nós chamamos de estágio. No primeiro momento, o que é que ocorre? Ocorre a questão do choque e do torpor, né? Que é quando a gente recebe a notícia, né, de uma doença, a notícia que ocorreu. Com o irmão no plano espiritual, é a notícia que está no plano espiritual, né, que chegou no plano espiritual. E nesse mesmo estágio começa a negação. Então, dependendo da forma como você está preparado emocionalmente, você vai começar a fazer a negação, né? Não vai aceitar que desencarnou, como a pessoa que desencarnou também não vai aceitar que está no plano espiritual. Então, ocorre nos dois planos esse primeiro estágio, né? E aí é toda a elaboração, né? Como Freud coloca, né? A elaboração é a pulsão de vida e a pulsão de morte que nós vivenciamos. E o Espiritismo ele trata bem isso no momento em que ele nos coloca diante dessa mudança e que nos faz ver que, na verdade, o que ocorreu foi apenas uma mudança de estágio, né? Saímos de um plano, que é o plano material, para um plano espiritual. Mas para que isso ocorra, a gente tem que ter essa preparação. E essa preparação ela ocorre através do estudo, através da aceitação, através do conhecimento. E aí, depois que nós vivenciamos esse primeiro estágio, que é o estágio do choque, o estágio do torpor, né, o estágio da negação, vem o segundo estágio, que é o estágio, né, que é o estágio, deixa eu pegar aqui, eu fiz umas anotações aqui, né, do isolamento. E aí a gente vê muito o que acontece isso, né, no plano material, quando a pessoa tem um ente querido que desencarna, né, que passa para o plano espiritual, ela procura se isolar, não quer conversar com ninguém, só fica pensando naquela pessoa. E no plano espiritual também ocorre a mesma coisa. Né? Não quer ter nenhuma relação com as pessoas no plano espiritual. Né? Tanto que a gente vê nos livros de André Luiz, nos livros de Emmanuel, né? Quando ocorre esse desencarne. Né? E, em geral, é só muito mais tarde é que o paciente, né, lança mão de mais um isolamento do que a negação. Ele primeiro nega, né? A pessoa primeiro nega, e depois ela começa a se isolar. E aí passa para o segundo estágio, né? Que é o estágio da raiva. Né? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com o meu parente? Né? Por que aconteceu exatamente com a minha pessoa? Por que aconteceu isso? Né? E quando não é mais possível manter firme, né, o primeiro estágio, que é o estágio de negação, ele é substituído pelo sentimento de raiva e de revolta. Né?
E aí a pergunta, por que eu, né? Por que comigo? Por que com o meu familiar? E aí vem toda a explicação que existe um momento certo e a pessoa ela só desencarna no momento certo, né? A não ser que seja alguma coisa expiatória. Hoje, não sendo, em 99,9% a pessoa ela só desencarna no período certo. Tanto que você pode estar no local, como a gente vê muitos casos de desastres que acontecem, de tragédias que acontecem, e a pessoa está lá e ela consegue sair ilesa, né? E todos os outros desencarnam, né? A gente tem aquele exemplo do, do time de futebol que quase 99% das pessoas morreram e três conseguiram sair, e um saiu ileso do acidente, né? Então a gente vê que o desencarne ele só ocorre porque a espiritualidade ela é muito sábia e ela é muito responsável. Existe um departamento responsável por esse desencarne, né? O importante é que essa preparação do desencarne ela seja feita. Porque quanto mais tranquilo, né? Quanto mais aceitação, quanto mais visão do plano espiritual nós tivermos, para aquele espírito que desencarnou, para aquele ente que desencarnou, será mais tranquilo para ele. Por isso que André Luiz, Emmanuel, Joana de Anjos, ela fala muito da questão da tranquilidade, né, nas situações de velório, nas situações de desencarne. Porque todo sentimento que é desprendido, esse sentimento ele é absorvido muitas vezes pelos irmãos que ainda estão lá próximo do corpo. E aí entra no desespero. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão, como nós temos no Espiritismo, que o plano espiritual ele é responsável e que se a pessoa já terminou a sua missão, o que ela está fazendo aqui é sofrer. O que é que ocorre, por exemplo, agora com essa questão da pandemia, né? A quantidade de pessoas que desencarnam que estão sofrendo é porque o que imagino que é você querer respirar e você não encontrar o ar e você prolongar por mais tempo, né? Esse sofrer, né? Esse acontecimento. Então, o que é que a espiritualidade faz? Ela faz todo um trabalho preparatório próximo a essas pessoas, e aí o desencarne acontece e a pessoa, né, o espírito, nesse momento, ele entra em sono, né? Nos relatos que nós temos visto, a maioria dos entes que estão desencarnando pela pandemia, pela Covid, eles entram em sono profundo, e um sono mais tranquilizante, né? Saindo daquela agitação toda que estava acontecendo. Então, essa é uma busca que nós temos que fazer. É fácil? Não é, né? Porque uma coisa é você estar todo dia com aquela pessoa materialmente falando, e de repente você não vai estar lá mais com essa pessoa, mas você vai estar com ela espiritualmente. E se nós, né, temos o estudo e temos o conhecimento, então é o caminho que nós podemos fazer para nos aproximarmos cada vez mais, né, do Cristo, né, através da prece, da oração para aquela pessoa, para que ela se tranquilize. A gente sabe que é um momento muito complicado, né, porque falar de morte, né, é, 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 colocar observações a partir da morte, é muito complicado, porque dependendo, né, do seu grau de entendimento, do grau de entendimento da sua religião, né, da estrutura familiar que você tenha, tem pessoas que entram em desespero. Né? E aí o que a gente tem que fazer é trabalhar esse emocional, né? Buscar sempre a esperança, né? Porque a gente sabe que tem uma vida muito superior, né? Se você está aqui preso no plano material e já acabou a tua missão, por que, é que você tem que continuar nesse sofrimento? Por que, é que você tem que continuar passando por todas essas dificuldades, passando por todas essas limitações? Então, é todo um caminho que acontece. Então, depois desse caminho da raiva, que é o segundo estágio, aí vem para o terceiro estágio, que é o estágio da barganha, né? Que aí, até no livro de André Luiz, no nosso lado, tem aquela prima do companheiro lá de André Luiz, que ela quer barganhar para voltar, porque o noivo dela continuou aqui na Terra, né? E a gente fica só, muitas pessoas ficam, né? A maioria das barganhas são feitas com Deus, né? São mantidas geralmente em segredos e ditas nas entrelinhas, né? Para que assim, as pessoas não saibam, mas aí a barganha, olha, faça isso, que você consiga. É quando a gente vê, por exemplo, um ente querido que está com uma doença terminal
e você fica barganhando com ele que ele fique bom, né? Porque vai fazer determinada coisa, que vai querer determinada coisa, e a gente sabe que quando chega o momento, né? Esse momento ele ocorre, e que a barganha ela vai ser só da boca para fora, porque para a espiritualidade existe toda uma estrutura que já foi organizada, né, para recepcionar esse ente querido que está partindo. E aí, depois da barganha, aí começam os estágios que são mais de aceitação. Né? Primeiro, você fica muito reativo, né? Querendo falar, querendo sempre estar falando daquela coisa, mas ao mesmo tempo você também vai começando a ter o período preparatório, né? Tanto da pessoa que está para desencarnar, quanto de toda a família. Porque o que é que ocorre? Ocorre nos dois planos, né? A questão do desencarne ele não ocorre só no plano material. No plano espiritual também tem aqueles irmãos que vêm, né, para recepcionar. E aí, essa preparatória é a aceitação, que vai ser para o próximo estágio, da situação real que está acontecendo. Então, se um ente querido, ele está lá querendo, né, e você chega junto, você faz uma prece, você sente até a mudança respiratória dele, porque você está desprendendo energia, e energia tranquilizante. Mas aí precisa de todo esse trabalho. O que é que ocorre muitas vezes quando nós temos um ente querido que está internado, está passando por uma situação complicada, está num hospital, numa fase terminal? A família, né, quando é uma pessoa famosa, os fãs ficam tudo em cima, e aí emite tanta energia, que a espiritualidade ela não tem como fazer o trabalho dela, que é o corte dos cordões, né, para o desencarne. Então, o que é que eles fazem? Eles injetam fluido nessa pessoa, ela tem uma melhora, né? Que a gente sempre escuta falar muito a questão da melhora da morte, né? Que aí a pessoa melhora, e aí o que é que ocorre emocionalmente com os familiares, com os fãs? As pessoas relaxam. Então, quando as pessoas relaxam nesse estágio, a espiritualidade vai lá e cumpre o seu papel, que é exatamente terminar o processo do desencarne. E aí as pessoas, né, aceitam, porque já aconteceu mesmo, existiu a melhora, as pessoas já foram preparadas, né, teve a melhora. Até muitas vezes a pessoa se levanta e anda e tudo, e no outro dia desencarna. Porque é todo um processo que a espiritualidade faz. Né? É toda uma equipe. Existe um departamento, né, do desencarne que está lá. E quando ocorre esse desencarne, a gente sempre tem que partir do seguinte princípio. Nós nunca estamos sós. Sempre vai ter um espírito amigo, sempre vai ter alguém que está lá próximo a nós. Possa ser, né, como nos livros falam, que você nem perceba. Mas o Cristo, ele sempre está lá junto. Né? Ele sempre vai estar na ajuda. E nós, enquanto encarnados aqui no plano material, a gente tem que fazer muita prece, né? Emitir muita energia, né? Muito fluido tranquilizante, porque a gente sabe que não foi falado nesse primeiro momento do desencarne, a pessoa muitas vezes ela nem sabe o que aconteceu, e aí fica sem entender se está no material, se está no espiritual, e sem criar grandes expectativas. Né? O importante é fazer a prece, emitir fluidos tranquilizantes, né? Pedir ajuda da espiritualidade, que sempre está presente, e fazer com que aqueles entes queridos, já que ele é tão querido, que ele seja da melhor forma recepcionado no plano espiritual. E nós, enquanto espíritas, sabemos que isso acontece. Né? Que vai depender de cada um, vai depender de como a pessoa se comportou, vai depender de como foi essa aceitação com relação ao seu desencarne, e vai depender também de como foi a aceitação dos familiares que ficaram, que é uma via de mão dupla, tanto no plano material quanto no plano espiritual. É uma ajuda mútua. Né? A espiritualidade do desencarne, eles precisam da nossa ajuda e nós precisamos ser acalentados pelo o desenlace de um ente querido. Né? E essa busca, ela ocorre constantemente, né? No Evangelho, no livro dos Espíritos. E aí, com o passar do tempo, depois que a pessoa tem toda essa aceitação preparatória, né, ela fica reativa, ela vai começar a perceber as mudanças que ocorrem. E aí, no pesar, aí no livro
no livro sobre a morte e o morrer de Royce, Elizabeth Royce, ela diz o seguinte, que nesse estágio, no pesar preparatório, há pouca ou nenhuma necessidade de palavras. É como eu falei, é a questão do sentimento. É mais um sentimento que exprime mutualmente, né? Traduzindo em geral por um toque carinhoso de mão, um afago nos cabelos, né? Ou apenas um silencioso sentar-se ao lado. Né? Quando a gente está com um ente querido que está no hospital ou está com uma doença, que aí muitas vezes você só chega, passa a mão, só esse passar a mão, né? Só esse sentar-se ao lado, você já está emitindo tantos fluidos tranquilizantes que você vê até a mudança respiratória da pessoa, você sente que ela está mais tranquila, né? Você percebe que ela está mais na aceitação. E aí, quando já está perto do desencarne, o que é que acontece? Ela está mais no plano espiritual do que no plano material e ela já começa a ver os entes queridos. Geralmente são pessoas, né, são espíritos que têm importância na vida daquela pessoa. Né? Então, geralmente ele vê o pai, vê a mãe, né, vê uma tia, vê uma avó, né? Ela já começa, e aí, quando você não tem evidência, não tem audiência, você fica só procurando, ou tem aquele espírito que sai da carreira, né? que olha e sai correndo. Mas ela já, olha, eu estou vendo, entrou agora aqui, né? Nós já passamos por situações que a pessoa chegou e disse, olha, eu estou vendo, olha, minha mãe, ela está entrando aqui, ela está tão bonita, está sorridente. Tem até uma amiga minha que ela diz, o desencarne, ele rejuvenesce, porque a pessoa parece mais reluzente do que era no plano material, né? E aí a pessoa já está sendo toda feita essa preparação, né? Essa busca, esse afago, né? Esse acolhimento. E aí o que é que acontece? Nós passamos para o quinto estágio, que é o estágio da aceitação, né? E não se confundir a aceitação com o estágio de felicidade, não é felicidade, é aceitação. Sabe que vai desencarnar, né? E a família também começa a aceitar que está chegando no final, né? Aquela história, aquele histórico de vida da pessoa, e é quase uma fuga de sentimentos. É como se a dor tivesse esvanecido. E aí, nesse período de aceitação, a pessoa começa a sentir menos dor, né? Começa a sentir menos raiva, né? Ela começa a aceitar a situação que está acontecendo. E aí, também no plano material, para a família, para os amigos, começa a ter já essa aceitação. Olha, vai acontecer isso, né? É como se a luta tivesse cessado e fosse chegando o momento do repouso derradeiro, né? Antes da longa viagem. E aí a pessoa, nesses dias antes do desencarne, ela já começa a ficar mais tranquila, né? Ela já começa aquilo que eu falei, ela já começa a ver, né, alguns espíritos no plano espiritual, chegando, já conversando com ela, né? Algumas vezes chegam até espíritos que a gente nem conhece, que ela conhecia e que você, né, enquanto parente, nem conhecia. Mas ela diz, olha, eu estou vendo minha avó, e aí você nem chegou a conhecer tua avó, mas ela descreve ela todinha. Quando você vai falar com uma pessoa da família, ela diz, não, é essa mesmo, e mostra tudinho, como foi o caso de Divaldo, quando ele viu a avó dele, que ele não chegou a conhecer a avó, mas a avó apareceu para ele para falar com a mãe, né? E aí, assim, começa a acontecer do mesmo jeito, né, nesse momento. Então, nesse quinto estágio, começa a acontecer a aceitação. Né? A pessoa, ela começa a ver. E aí aparece a esperança, né? O que os sustenta através dos dias, das semanas ou dos meses de sofrimento é esse tipo de esperança. É a sensação de que tudo deve ter algum sentido, que pode compensar caso suporte por algum mais tempo. Né? Quando o paciente não dá mais sinal de esperança, geralmente é prenúncio da morte iminente. Né? Porque ele já está já quase no plano espiritual. E geralmente, né, é possível que ele diga, acho que chegou a minha hora. Né? Tem gente que chega, não, eu acho que eu já estou perto do desencarne. Mas fala de uma forma tão tranquila que para a família também passa isso. Né? Então, há toda uma preparação. Eu sempre digo, quando o caso é com doença, existe toda uma preparação da família. Né? É diferente quando é tirado de forma abrupta, né? Um acidente, né? Um homicídio, alguma coisa que acontece, um suicídio. Aí realmente é todo um processo. Mas, quando é uma doença, ela ocorre em estágios. Né? E cada vez que ela vai ocorrendo, cada vez que ela vai entrando mais e mais nesses estágios,
a família também vai se preparando junto. Até que chega, né, o momento da aceitação do desencarne e a pessoa desencarna. E aí é nesse momento que nós temos que colocar toda a nossa maturidade a respeito do que é, né, do que nós acreditamos, né, do que nós buscamos, do que o Espiritismo nos ensina, principalmente nós que temos esse conhecimento do Espiritismo. A gente fala tanto, né, de espírito, a gente fala tanto do plano espiritual, né? Então, nesse momento, é aquele momento que a gente vai colocar em prática tudo que foi aprendido, né? Tudo que foi ensinado. E a esperança de que nós vamos nos reencontrar, né? Que o desencarne, ele não é o fim, ele é uma mudança de estágio. E que brevemente nós vamos nos encontrar novamente, né? Esse brevemente que estou falando, minha gente, é um brevemente daqui a 50 anos, 60 anos, né? Mas é um breve, em relação ao tempo, é breve, né? Então a gente tem que colocar, né? Afinal de contas, nós não estudamos tanto. Tem uma cena no filme de André Luiz, de Divaldo, que ele está discutindo não, ele está conversando com Joana, e ele faz, Joana, eu vou ficar esse sofrimento todo, eu vou passar desse sofrimento todo, eu tô 50% na morte, eu estou 50% com você. Eu disse, olha, se você está com tanta dificuldade com isso, o problema não. Eu rapidinho coloco você 100% no plano espiritual. E aí ele, não, opa, peraí, deixa, daqui a alguns anos eu vou, né? Até hoje ele está reticente, olha, Edivaldo, né? Mas assim, existe essa busca constante, né? E essa questão do medo da morte foi porque nos foi colocado, né? A Bíblia, ela falava de desencarne, ela falava de espíritos, né? Alexandrino que mudou, né? A partir do concílio ele tirou. Por quê? Porque quando se falava de reencarne, queria dizer que ele era rei, que a esposa, principalmente a esposa dele, que fez toda essa confusão, que ela não aceitava vir como uma serva, né? Ela era uma rainha, então como é que ela ia desencarnar e vir como uma serva? Então, tiraram a palavra desencarne e reencarne da Bíblia. Mas essas palavras, elas estavam lá, né? No hebraico, se você pegar no original no hebraico, tem lá, desencarne, né? No sentido literal da palavra. Porque quando o Cristo veio, ele falou, né? Muitas moradas, né? Você tem que renascer novamente, né? E esse renascer era literal, não era aquele renascer do batismo, né? Do batismo você se transforma. Mas quando o Cristo falou no renascer, era renascer realmente. Então, desencarne, reencarne, desencarne faz parte do desenvolvimento, né, e do processo de evolução do espírito. O que nos falta é termos mais conhecimento a respeito disso e mais tranquilidade, né? Mas como o próprio Emmanuel falava, daqui a alguns anos a gente vai ligar a televisão e vai conseguir falar com o plano espiritual, né? Vai ser uma ligação, uma transcomunicação direta. O que é que nos faz mais sofrer é a questão de posse, né? Nós temos muito esse sentimento de posse com o outro. E o desencarne, ele faz com que aquela pessoa ela se liberte. O desencarne é uma libertação para aquela pessoa que estava em sofrimento, né? O desencarne, ele é algo que para nós, nessa palavra, ela só tem o quê? 150 anos. Mas assim, o estudo, né, o amadurecimento espiritual, a busca constante. Né? Quantas pessoas que já tiveram os entes queridos desencarnados e aí iam lá para Chico Xavier e recebiam aquelas mensagens maravilhosas de esperança, né? Esperança de que a vida continuava, né? Quantas mães, né, no livro Mães de Chico, fala da questão do ente querido, porque imagina o que é, né, você enterrar um filho, né? Porque o processo natural é que quem seja mais velho desencarne primeiro. Mas imagine Sim. você, enquanto pai, né, enquanto mãe, enterrar um filho. Então, as mães de Chico, elas entravam muito em desespero e passavam por todos esses estágios, né, até a depressão. E elas, quando chegavam para Chico, que ele fazia a psicografia lá, elas acalentadas com a esperança de que os filhos estavam bem, né? Que os filhos não estavam mais sofrendo, como foi o caso de Theo, né? Que tinha a questão do tumor cerebral, e aí ele está brincando no balanço, cai, vai para o hospital e desencarna. E aí a culpa jogaram toda na menina que tomava conta dele, né? E aí, ele, quando escreve através de Chico,
ele diz que independente de ter sido naquele momento, mas o tempo dele, né, aqui na Terra estava chegando ao fim. Então ele iria de todo jeito, né? Ele iria para o plano espiritual, para o desencarne, e quem veio recepcioná-lo foi o avô, né? Então é uma esperança e é um acalento. Então, assim, nós somos privilegiados, enquanto espíritas, de termos essa visão, né? Que essa separação ela é momentânea, né? Não é uma separação definitiva, porque os espíritos eles se reencontram, né? E aí, assim, a gente brevemente vai estar novamente, né, com essa pessoa e vai vê-la bem, né? Porque o que acontece hoje, né? Muita gente, inclusive, nem gosta de ver a pessoa quando ela está no final, né? No estágio terminal, né? Gosta de ter a visão e a lembrança de quando a pessoa estava lá bem, estava sorrindo, né? Porque é a esperança de reencontro, né? É a esperança da aproximação, né? É a esperança do Cristo, como ele falava, né? É preciso renascer. E quantas vezes mais nós vamos renascer? Quantas vezes mais nós vamos desencarnar? E é o nosso processo natural. E aí o Espiritismo ele tem uma visão, né, a respeito da morte, que é, inclusive, a palavra, né? A gente não trabalha muito com morte, a gente trabalha com a palavra desencarne, porque a morte ela não existe, né? A morte foi uma palavra que foi criada, é uma palavra pesada, né? É uma palavra que transforma algo que é natural, que é o desencarne, onde todo espírito vai passar por isso, independente da região onde ele esteja, independente da religião que ele profane, né? Ele vai passar por essa situação do desencarne. Agora, a forma como nós vamos encarar esse desencarne, né? Essa partida momentânea dos nossos entes, é que vai fazer o grande diferencial. E para isso, é preciso que nós nos fortalecemos, né, enquanto espíritas, né, através do estudo, através do acreditar, né, através da palavra do Cristo, né, através dos livros que nos trazem todos esses relatos, né, que são lindos, que são de esperança, que são de busca constante, né? E aí, porque a tecnologia é boa, viu? A gente vai colocando aqui e vai embora, o negócio passa. Williams, Né? uma coisa que eu tinha muita dificuldade, né, de entrar no espiritismo, né, que eu era católico, é que em algumas outras religiões, quer dizer, no espiritismo você sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente está fazendo, por que a gente está sofrendo. A gente, né, tem essa noção, né? E uma coisa que para mim dificultava muito essa aceitar, ou entender, ou absorver essa questão da perda, é que é muito obscuro, né? Você vai para o céu, para o inferno, e em alguns casos para o purgatório, e assim, é muito vago. Então, se você não sabe que existe o que é que tem depois, né? Então, como é que você sabe que alguém você vai encontrar depois, que isso é passageiro? Fica difícil essa percepção sem saber se existe alguma coisa depois, né? E o que é. Então, assim, você não tem essa perspectiva de que vai reencontrar e que aquilo realmente é passageiro, né? Que é não é um adeus, é um até logo. E aí é um ponto que você coloca muito importante, que assim, essa questão do céu, do inferno, do purgatório, foi criado na Idade Média, né? Porque era o seguinte, aqueles que eram maus, eles eram eternamente para o inferno, lá no fogo. Os que eram bonzinhos, eles iam eternamente. E você podia ter feito tudo o que você fez. Mas se no final você doasse para a igreja, você era absolvido, e aí você ia para o céu. E o purgatório era aqueles que ficavam no meio termo, né? Então, até essa visão de purgatório, de inferno e de céu, foi uma coisa construída pelos homens, né? Porque a gente sabe que é estágio de consciência, né? O Espiritismo ele nos mostra muito isso, né? Umbral, os planos mais celestiais, é tudo um estado de consciência. Tanto que Dante, né, Alighieri, ele era um médium, né, um médium bem ostensivo,
E ele foi levado, tanto que ele fez a Divina Comédia, né? Que ele faz o céu, o inferno e o purgatório, e descreve tudinho. Que aquilo ali Uhum. nada mais foi do que a espiritualidade que o levou, né? Como ele tinha essa mediunidade Se muito desdobrou. ostensiva, o levou, se desdobrou e ele foi lá e viu. E aí, pela pobreza, né, das palavras, pela O pobreza semântica, conhecimento ele dele. É. descreveu de conhecimento, então ele descreveu daquele jeito como ele sabia. E aí você falando aí é bem interessante, porque assim, no meu caso, né, eu fui criado numa família católica, né, fui coroinha de igreja, tudo. E assim, aquele filme Sexto Sentido era muito parecido comigo, o que acontecia comigo. E para mim, era muito estranho as pessoas ficarem chorando no enterro, se eu estava vendo que a pessoa estava ali em pé do lado do caixão, algumas vezes. Então, assim, para mim era muito estranho, porque eu via que a pessoa não tinha, estava ali só o corpo, né? E é como se fosse aquela bicorporeidade, né? Que você viu o corpo e viu o espírito. Então, assim, para mim era muito complicado. Então, assim, eu sempre questionei muito, né? Por que é que as pessoas se desesperavam tanto se a pessoa estava bem? Inclusive, muitas vezes a pessoa estava até melhor do que aquele corpo que estava lá estendido. Né? Então era uma esperança. Era complicado de falar, porque imagine isso há 30 anos, 40 anos atrás. Né? O pessoal ia me colocar no sanatório, né? Eu ia direto para o Ulisses Pernambucano. Mas É. assim, mas dentro assim, da minha família, assim, com a mãe, com alguém, assim, eu consegui. Ai, tá travado, é? Pra mim tá Tá- normal. É só a Heloísa Não, que tá porque dizendo. Heloísa disse que travou aqui. É, mas eu não vi ninguém mais comentando. Talvez seja o dela. Eu tô lhe ouvindo bem, você tá me ouvindo também. Pronto. Então, veja bem o que acontecia. Então, assim, era uma esperança, né? Então, assim, eu já tinha uma esperança de que aquele corpo ele não se acabava, mesmo sem saber, né? Porque era muito parecido com o Divaldo. Mas se a gente fosse falar com o padre também ia mandar rezar o rosário, rezar tudo, né? E você está endoidando e É. saia disso. Então, assim, sempre a minha adolescência, né, foi muito complicada nesse sentido. Mas aí foi quando eu encontrei o Espiritismo, aí como você colocou, né? Ele vem toda a explicação. E aí, assim, foi quando eu me encontrei, que eu vi, olha, realmente não é o fim, né? O desencarne não é o fim, e que nós vamos nos reencontrar. Porque, inclusive, muitos diziam isso, né? Pediam, inclusive, para falar. E aí era muito complicado, porque a pessoa estava no desespero, né? Que você sabe que tem famílias dependendo da estrutura emocional da pessoa, né? A pessoa, ela entra em desespero e fica aquela confusão. Então, assim, essa esperança constante, né? Essa busca constante. Né? E aí a gente vê que no Espiritismo também o desencarne ele não acontece de uma hora para outra. Existe todo um processo. Né? Eles começam a cortar os cordões de baixo, né? A partir dos cordões lá pelo pé, subindo, subindo. E o último cordão que é cortado no desencarne é o que está ligado ao cérebro, que é onde fica localizado, né, a questão do espírito, né? Onde o último ponto, que é o ponto mais forte, é aquele ponto onde tem a questão da morte cerebral, né? Que é o único órgão que ele não se reanima. Todos os outros você pode parar o coração, parar pulmão, parar tudo, você consegue reanimar. Agora, quando dá morte cerebral, é morte mesmo. Então, assim, é o desencarne, porque não tem como você reanimar o cérebro. Então, é todo um processo, né? A alma ela se desprende gradualmente, né, do corpo. Que a gente imaginava que quando a pessoa morria, fazia efeito gosto, né? Você morreu, já estava fora, pulava do corpo. Na verdade, existe todo um processo. Inclusive que passa, né, que perpassa muito próximo, onde as pessoas estão, as famílias estão, né? Então, por isso que nessa hora assim, é tão importante uma prece, né? Na hora do desencarne, a questão de uma prece, né? Para procurar o equilíbrio, porque, como a gente falou, vai ser momentâneo essa partida, né? Nós vamos nos reencontrar. O espírito ele vai estar ali do mesmo jeito, né? Com a sua personalidade, com tudo que foi, todo o arcabouço das suas vivências, das suas experiências. Né? E a esperança é exatamente essa, esse reencontro. Né? O Espiritismo, eu sempre digo que é aquela região que é a religião da esperança, né? Porque ela consegue fazer todas as ligações e ela não nos deixa sem resposta. Ela pode não dar uma resposta completa naquele momento, pela pobreza, né, como André Luiz, como espírito, na verdade, falou no Livro dos Espíritos. Mas ele nos dá uma orientação, ele nos dá um norte. Né? E aí a gente começa a perceber, né?
como é belo a criação, né? E que ela nunca abandona ninguém, né? Todos sempre vão ter o seu momento, e é um momento único, né? É um momento da pessoa. Por isso que hoje se questiona muito a questão da cremação, se enterra, se crema, né? Que pessoas que querem ser cremadas, pessoas que querem ser enterradas, a questão de doação de órgãos, né? Porque quando a gente se prende muito só à matéria, aí a gente não faz a ajuda para outras pessoas. E aí, se você, né, enquanto espírito encarnado, desencarnou, não vai mais utilizar aquilo, então para que ficar segurando todos esses órgãos que estão bons, que podem ajudar outras pessoas? E aí você também passa um pouquinho da sua energia para essas pessoas que vão receber, né? E aí ela não escapa, né? O desencarne não é um escapa como um pássaro que sai voando de todo jeito. Existe todo um processo que é realizado. E aí, por último, dependendo de como os espíritos estão, existe a consciência imediata, que vai depender muito da evolução espiritual e do grau de maturidade que esse espírito tenha, né? Chico Xavier, quando desencarnou, ele desencarnou, já estava lá conversando com todo mundo, muito tranquilamente, né? Bezerra de Menezes, quando desencarnou também, mas nem todo mundo desencarna desse jeito. Tem pessoas que são tão apegadas à questão material que, quando ocorre o desencarne, existe a perturbação. E aí é preciso ter um período, né, de reorganização perispiritual para que esse espírito ele se estruture novamente e continue a sua jornada, porque ninguém regride, né? A gente pode até estacionar, mas regredir nunca. E o processo de progressão espiritual ele é constante, né? Que até André Luiz fala a questão do corpo, da alma e do espírito. Aí ele fala a alma como o nosso corpo material e o espírito enquanto espírito, né? Para poder ficar bem claro, isso aí. Então a pessoa ela fica por esse período de perturbação, mas que é muito rápido e que é logo passado. E aí, o que é que o Livro dos Espíritos, na questão 173, fala a respeito da morte? Ele diz: eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade dos últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade, né? Então veja que resposta maravilhosa, né, que o Espírito da Verdade deu, né, a respeito dos espíritos. Que a gente sabe também que nem todo espírito é tão tranquilo desse jeito, né? A gente sabe que tem aqueles Ah, espíritos, né, que se sim, desesperam, que ficam até sim, pior sim. dos que não são, né? No desespero. William, Mas assim, nós temos 4 minutos para encerrar. eita, Virgem Nossa Senhora mesmo, hein? Pronto, É, então eu vou mas só você fechar fez duas com. comparações com. Você fez duas comparações difíceis, Bezerra de Menezes, né? E Chico Xavier. Você fez duas comparações Não, mas eu falei daquele e do que sai perturbado, né? A gente tem que difíceis falar de do chegar. programar porque. Sai tão Mas tranquilo como dependendo, esses não, dois. tanta gente, disse, tanta gente. Eu estou te falando que eu já fui para enterro, que chegou lá e o espírito estava do lado, estava tranquilo. Tinha uma pessoa com ele estava tranquilo, vendo, né? Mas não estava no desespero, né? Uhum. Não é diferente de um Bezerra e de um Chico que já estava lá Maria, né? É. Maria Madalena, Maria de Nazaré, tudo esperando por ele. Mas aí tem um poema que é bem interessante, que diz o seguinte: é o Eterno Enigma. E ele diz o seguinte: se a vida é ter a gente, a alma retida no cárcere do corpo, de tal sorte que a ele fique assim sempre rendida, então a vida não é vida, é morte. E aí continua. Se a morte é eximir-se a alma do forte grilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu, num rápido transporte, então a morte não é morte, é vida. E aí ele termina da seguinte forma: se a vida é da alma a escravidão que a humilha, treva que envolve a estrada que palmilha, se a morte é a mutação, então é sorte, né? Então, é todo esse processo que a gente passa, né? É todo esse querer continuar e ter a visão e a esperança, né? Como o Espírito da Verdade disse, que a gente veja como
um passageiro período de distanciamento. E que esse período ele só ocorre porque emocionalmente nós, enquanto encarnados, e a maioria dos desencarnados não tem a maturidade suficiente para ter essa comunicação. Porque no momento em que nós estivermos mais evoluídos, e aí a partir desse período que a gente já está passando pelo planeta nessa mudança, a gente vai ver que a comunicação ela vai começar a transcorrer de forma mais objetiva. E à medida que nós formos evoluindo, a diferença entre o material e o espiritual vai sumindo. E aí, nas próximas experiências, nas próximas vivências que nós tivermos, já vai ser uma coisa mais tranquila, né? Vai ser aquele momento, e a gente vai ver como um momento mesmo. Porque é, né? Quantas vezes que nós já nos encontramos, né? Como, lá no plano espiritual, será que não já estava traçado que hoje, no dia 7 de abril de 2021, a gente não estaria aqui, não estaria conversando contigo, não estaria conversando com os irmãos que estão participando da live, que o planeta estaria passando, né, por toda esse rebuliço, né, essa mudança? A gente sabe que depois de toda tempestade, né, vem abundância. E aí a esperança é exatamente essa. E a esperança é que esses irmãos que desencarnaram, esses entes queridos que foram nesse momento ou anteriormente, que eles tenham a paz e que eles tenham a consciência tranquila de que brevemente nós estaremos novamente juntos. Agradeço mais uma vez a Voana pelo convite, né? Gosto muito, assim, fico muito tranquilo, gostaria muito que a gente tivesse, né, um seminário para a gente poder perder bem tempo, Vamos né, fazer, vamos fazer. com oficina com tudo, né, que a gente pudesse fazer vivências, né, com visualização criativa, que as pessoas pudessem se tranquilizar mais, que é importante isso, né? Que a esperança, como eu falei na última live, a esperança é aquela que vem. Por quê? Porque a gente acredita que depois de grande dificuldade, algo melhor vai vir, né? E o ser humano, na sua essência, ele é esperançoso. E nós, enquanto espíritas, mais ainda, né? Então, eu agradeço muito a participação, né? Para não passar novamente, que eu me empolguei, acho que eu passei. Muito obrigado, William, mais uma vez. Eu que Suas agradeço palavras muito. foram ótimas. Vou rever de novo a palestra no Instagram. Pronto. E pense em Bezerra de Menezes e em Chico, né? Olha, vou pensar. Eu me espelho não Pense que só no quando Mestre você chegar o Jesus, momento, né? não Ainda só bem que eu no não dei o Mestre. exemplo de Jesus. O Mestre Jesus não está muito longe, né? Esses dois aí estão É. muito acima. Então, esse a gente pode, né, Mas aí você sonhar pensa um em pouquinho Francisco mais de próximo. Assis, você pensa em Francisco de Assis, você pensa em Zé da Esquina, que desencarnou de forma mais tranquila também, né? Que esteja no nosso dia a dia, né? Porque a evolução ela é constante. Sim, sim. Tá joia? Muito Um obrigado, abração, irmão. viu? Outro Eu que abraço. agradeço. Tchau. Boa Tchau. noite a todos, irmãos que estão nos acompanhando. Boa noite. Boa noite.